É, vamos lá. Gente, boa noite para todos, né? Hoje é um dia muito especial, vamos fazer uma reunião extremamente especial, com um tema muito relevante, né? Nós estamos aí no nosso 16º ano desse encontro de reunião científica, né? Do Centro de Medicina do Exercício e do Esporte, hoje com o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 9 de Julho, a quem a gente agradece muito o apoio em todo esse tempo, junto ao marketing, à diretoria, ao pessoal que sempre nos apoiou, e aí a gente segue história aí e vamos lá, né? E hoje, muito especial mesmo, que nós vamos falar de um tema extremamente relevante, né? Como a gente comentou aqui, que seria a avaliação por imagem no esporte, né? O ecodopplercardiograma como agente diagnóstico estratégico no esporte e atividade física, né? Então, para hoje, o Dr. Roberto Kemoto não pôde estar presente, né? Então, mandou um abraço para vocês. E hoje nós temos a presença especial do Dr. Marcone Gomes da Silva, cardiologista e médico do esporte, membro da diretoria da Sociedade Mineira de Cardiologia e da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte, professor do curso de pós-graduação em Medicina do Esporte e Rede Mater Dei em BH, em Belo Horizonte, coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Cardiologia do Exercício e do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sócio-diretor e cofundador da Clínica Sport Fit Life Care, né? E eu vou completar o currículo dele. O cara é um poeta, ciclista de primeira, né? E um grande amigo nosso também. E também vai estar presente na moderação da discussão, Dr. Marcelo Goulart Paiva, cardiologista do Hospital 9 de Julho e da Unifesp, uma presença muito marcante aqui com a gente dentro da cardiologia, tanto de urgência quanto nos métodos diagnósticos e no ecocardiograma. Né, Marcelo, de novo, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente vai poder ter uma reunião bem caprichada para a gente poder discutir esses conceitos e trazer a pauta para todos que vão nos ouvir aqui, esse assunto extremamente importante. Bom, então vamos tocar aqui. Gostaria de chamar aqui, e para vocês que estão aí presentes, obrigado aí pela presença, tá? Nós temos aí o chat, se quiserem deixar suas perguntas, mesmo que a gente não consiga depois no final, vai estar no YouTube, a gente também tenta responder aí para vocês. Como eu acho que eu já falei muito, vamos seguir aqui. Marcone, a casa é sua, né? A tela também é sua. Pablo, eu agradeço muito o convite do Hospital 9 de Julho. É uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu fiquei realmente honrado. Um tema que é muito importante e eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para tornar esse tema inteligível para todos nós, né? Eu sou cardiologista, sou médico do esporte, também é cardiografista e existe, obviamente, algumas questões muito específicas que nós vamos tratar aqui e eu vou tentar passar isso da melhor maneira possível. Vou compartilhar a minha tela, só um momento. O, o Pablo, eu queria só que se você me falasse se a tela está legal aqui, se eu estou conseguindo compartilhar adequadamente. Olha, ela tá. Ah, não, sim, sim, ela tá aberta. Tá certinho? Tá certinho. Tá na tela Tá, cheia, né? tá a tela cheia. Então tá. Então, a ideia, né, do dissecar a ecocardiografia para atletas esportistas iniciantes de atividade física, ela é muito complexa porque nós temos um tema vasto, né? E eu vou tentar fazer um resumo disso tudo e fazer com que a gente tenha um tempo de discussão. A gente, né, se guiou por vários guidelines, por vários papers que abordam esse assunto, desde nacionais e internacionais também, e recentemente eu recomendo, né, esse do Circulation Research, que é justamente uma revista que fala sobre vários tópicos relacionados à cardiologia do exercício, à medicina do exercício e do esporte. Justamente porque esse tipo de material é um material extremamente recente e acaba que ele abordou diretamente e indiretamente também alguns aspectos voltados para a ecocardiografia. Esse outro paper muito interessante, essa outra revista do Heart Failure Reviews, também mostrou alguns artigos, alguns tipos de abordagens super interessantes, então eu recomendo esses dois. E esse último também, de 2025, que é justamente esse do Heart Failure Reviews, que eu acho que compõe um pouquinho da minha apresentação aqui de uma forma mais efetiva.
A gente precisa dizer qual que é a dose que a gente está falando quando a gente fala de atleta, esportista ou uma pessoa comum. Quando a gente fala de 150 minutos por semana, 2 horas e meia de intensidade moderada, a gente está falando de um nível de intensidade de 3 a 6 METs, ou seja, 4,5 METs em média. Quando a gente faz isso multiplicado, né, por 2 horas e meia, que seriam 150 minutos, a gente tem esse valor de 11,25 METs hora por semana. A OMS recomenda que seja o dobro disso, pelo menos 22,5 METs hora por semana, o nível de exercício físico para a gente obter saúde. Só que quando a gente está falando, né, de pessoas é, hiperatletas, né, superatletas, são pessoas praticamente fora da raça humana, né? O que eles são capazes de fazer é algo impressionante. São volumes 5 a 10 vezes o recomendado, e o que era para ser 11,25 a 22,5 metros hora por semana, vira 200 a 300 metros hora por semana. É uma coisa realmente sobre-humana. E aí, qual é o pré-requisito básico que a gente usa para considerar que alguém pode ter alguma influência do exercício físico na sua parte cardiológica? O pré-requisito básico é o seguinte: a gente não está falando desse público aqui à esquerda da tela que está usando o exercício físico para a saúde. A gente está falando desse público, do Ironman, o maratonista, o ciclista de alto rendimento. Mas existe um pré-requisito onde as alterações começam a acontecer e, obviamente, esse pré-requisito mínimo seriam, no mínimo, 3 a 4 horas por semana. Ao longo de 3 meses, o coração já sofre algum tipo de adaptação. Quando a gente fala de atleta de alto rendimento, as adaptações são extremamente pronunciadas. Saber qual tipo de exercício físico que o nosso atleta faz, se ele faz um exercício misto de endurance, de power, né, um power exercise, se ele é de habilidade, tudo isso interfere em como as adaptações irão acontecer. Se o exercício é isotônico, se ele é isométrico, como que as adaptações cardíacas ocorrem de acordo com o tipo de esporte que esse atleta realiza. Então, existe uma resposta que é normal e fisiológica, que é o processo de remodelamento cardíaco do coração de atleta. E o importante dessa aula é saber distinguir essas alterações, identificar precocemente as cardiopatias e demonstrar como a ecocardiografia desempenha um papel essencial nessa diferenciação. Então, a gente tem questões que envolvem alterações funcionais e alterações anatômicas. E essas questões anatômicas, muitas vezes, precisam ser identificadas por nós, cardiografistas, mas também as funcionais. Então, vai envolver a espessura do miocárdio, como também a dilatação do ventrículo esquerdo e de outras câmaras, como o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o átrio direito. E aqui a gente precisa dizer uma coisa extremamente importante, que essas adaptações elas não são lineares. Ou seja, a gente pode ter um triatleta que treina 18 a 20 horas por semana, que não altera tanto aqui o ventrículo esquerdo, como alguém que é um ciclista competitivo, que dilata bastante, mas não espessa tanto a parede, né, o septo ou a parede posterior, e um outro ciclista competitivo que, por outro lado, faz um espessamento em torno de 15 milímetros, portanto, um nível já preocupante e de uma adaptação que pode começar a esbarrar no diagnóstico diferencial de uma cardiomiopatia hipertrófica. Então, saber que essas adaptações não são lineares é importante, porque cada caso é um caso. E existem também os exercícios de ultra endurance, né? A gente falou lá de um mínimo 3 a 4 horas por semana, durante 3 meses, a gente já tem algumas adaptações. E quem é aquele cara que faz o exercício do ultra endurance, né? São aqueles que fazem exercício físico mais de 20 horas semanais, são 200 a 300 metros hora por semana, 10 vezes o recomendado, e são esses ciclistas, os maratonistas, ultramaratonistas, esquiadores de esqui, cross-country, etc. E aí existe aquela questão, será que tem um efeito deletério isso? Um efeito pró-arrítmico? Será que tem mais aterosclerose coronariana? Será que tem mais remodelamento estrutural capaz de causar uma disfunção do ventrículo esquerdo no futuro? Ou seja, esse trabalho recente também de 2022, ele mostra que existe uma força de evidência mostrando que esse grupo de ultraatletas, eles vão ter mais fibrilação atrial, existe uma força moderada de arritmias ventriculares nesse grupo, uma doença do nó sinusal também que pode acontecer, e obviamente questões que envolvem disfunção autonômica, né, uma remodelação do canal iônico, uma dilatação atrial, tudo isso predispondo a fibrilação atrial e aterosclerose, né? Não é o tema da aula, mas a gente sabe
que esses ultraatletas podem ter mais calcificação, inclusive calcificação mista das artérias coronarianas, mas a repercussão disso em termos de desfecho provavelmente não é um desfecho negativo. Esses atletas, ultraatletas, não têm mais desfechos coronarianos, embora possam ter mais placas em suas coronárias. Então, a gente vai falar um pouquinho desse remodelamento reverso nessa aula, vai tentar abordar questões que envolvem o ventrículo direito, o fenótipo de uma cardiomiopatia arritmogênica, as questões que envolvem fibrose, quais são os métodos ecocardiográficos que poderiam nos ajudar a estudar essa remodelação que acontece no atleta. E aqui a gente tem um exercício de força, é aquele onde há um pequeno aumento do consumo de oxigênio, do débito cardíaco, da frequência cardíaca, com pouca alteração da resistência vascular sistêmica, periférica e do volume sistólico, ou seja, há uma sobrecarga de pressão, mais pressão arterial sistólica, mais a pressão arterial diastólica e média, e aí você vai ter um aumento da espessura do septo interventricular com hipertrofia concêntrica. E por que que isso acontece? É a física, né, da lei de Laplace, onde eu aumentando a espessura do meu septo, né, das minhas paredes, eu diminuo a tensão de parede. Então, quando a gente fala dessa sobrecarga de pressão, a gente está falando desse estresse sistólico, novas fibras em paralelo, o aumento dessa espessura e uma hipertrofia concêntrica. Por outro lado, você tem um aumento da pré-carga, e eu estou então fazendo uma dilatação, uma sobrecarga do volume, eu vou ter um maior estresse diastólico e não sistólico, com fibras em série, ou seja, de alongamento, aumentando a câmara cardíaca e causando então uma hipertrofia excêntrica. Então, o exercício dinâmico é aquele que vai diminuir a resistência vascular sistêmica, vai diminuir a pressão arterial diastólica e vai ter uma sobrecarga de volume com aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo. São exercícios que causam um grande consumo de oxigênio, um duplo produto importante, um aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica também. Um aumento da dimensão longitudinal dos miócitos e, por isso, um aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo e também do ventrículo direito. Então, o coração do atleta ele pode variar desde frequências muito baixas em repouso até frequências muito altas, sobretudo nos atletas jovens, passando de 220 batimentos por minuto, chegando até 220 batimentos por minuto. E aí a gente tem adaptações que envolvem o tipo de atividade esportiva, né? Ou seja, o tempo que as pessoas executam esse tipo de atividade, porque o tempo também é importante para que essas adaptações ocorram, a frequência semanal de exercício, a carga genética, a etnia e o sexo. Nós vamos falar um pouco disso. E o coração do atleta, né, o coração de atleta, é mais frequentemente observado em atletas de elite ou esportistas extremamente competitivos que participam de regimes regulares de treinamento em alta intensidade. Por que que eu estou falando isso? Por que que isso é importante? Porque, na maioria dos casos, mesmo atletas, as alterações morfológicas no coração do atleta estão dentro da faixa normal, o que faz uma frustração em todos os atletas amadores ou de elite que chegam para a gente fazer o eco, onde eles falam, doutor, eu quero saber se eu tenho o coração do atleta. E eles, infelizmente, muitos deles vão ter o coração dentro de faixas normais, porque as adaptações maiores do ponto de vista estrutural, elas não acontecem em um número muito elevado dos atletas. É claro que é uma porcentagem significativa, é por isso que a gente faz essa diferenciação, mas existem adaptações funcionais supranormais, por isso que esses atletas dão conta de fazer o que fazem, mas às vezes as alterações morfológicas, mesmo em atletas que têm um ótimo rendimento, elas não são encontradas. Existe esse trabalho onde menos de 2% dos atletas altamente treinados apresentavam hipertrofia ou dilatação do ventrículo esquerdo e direito que excedessem a faixa normal superior. Ou seja, a gente não vai ter um número muito grande de atletas que vão entrar naquele diagrama de Venn, né, onde existe uma certa zona cinzenta, mas, né, não raramente a gente vai ver isso no laboratório de ecocardiografia, porque a gente acaba canalizando mais esses casos e acaba observando isso com um pouco mais de atenção. Então, nem todos os atletas terão o coração do atleta, isso é uma coisa importante, né? Uma geometria normal foi predominante em atletas de endurance e atletas de força, e nesse trabalho de 2014, 65% dos atletas de endurance e 95% dos atletas de força tinham geometria normal, ou seja, 30% dos atletas de endurance apresentavam hipertrofia excêntrica,
de endurance. E neste estudo, especificamente nesse estudo, o strain global longitudinal, que estuda a deformação miocárdica, e o basal circunferencial foram reduzidos em atletas de força, em comparação com os atletas de endurance. É interessante isso, porque a gente vê muito strain reduzido, que é um assunto que eu vou falar mais para frente, no usuário de anabolizante, que pode ter o strain reduzido. Então, será que nesse tipo de casuística que ele usou aqui, esse strain global longitudinal foi mais baixo, justamente porque os atletas eram de força e poderiam estar usando esteroides anabolizantes? Assim, a gente não tem isso descrito adequadamente, mas a gente vê muito isso, né? Um strain reduzido em atletas, ou não diria nem atletas, vamos dizer assim, mas usuário de esteroides anabolizantes, e com isso a gente tem um strain reduzido. Isso é um tema que nós vamos tratar. Agora, veja que interessante, os atletas jovens, eles mostram aqui, ó, uma porcentagem muito grande de uma geometria normal, e o atleta master um pouco menos, ele tem mais um remodelamento concêntrico, ele pode ter essa hipertrofia excêntrica também, ou seja, mostrando uma diferença também entre os sexos e também em relação à faixa etária. Ou seja, o jovem tem muito menos uma geometria considerada fora dos padrões da normalidade. A geometria normal, ela é a regra no coração do atleta. Porém, existem aqueles atletas onde eles ultrapassam a linha da normalidade de uma forma que a gente precisa, é obrigado a fazer estudos subsequentes desse atleta. E aqui a gente usa também um artigo recente, né, que foi publicado bem recentemente, que a gente apresentou, inclusive, no Congresso Brasileiro de Cardiologia. A gente esteve com os autores, né, o Jonathan King esteve presente, e ele é o editor-chefe dessa publicação, onde a gente aborda um pouquinho sobre as considerações clínicas da pré-participação dos atletas e também das questões das anormalidades cardiovasculares. Eu recomendo muito esse artigo de 2025 e a leitura dele é super válida. E aí a gente precisa dizer, o ecocardiograma, ele é uma modalidade que precisa ser feita sempre no atleta, e aqui a gente tem muitos trabalhos mostrando que o eco é uma modalidade a ser feita quando há uma suspeita de doença cardíaca no exame físico ou no eletrocardiograma, sendo que a triagem em massa vem sendo discutida em alguns trabalhos, e é isso que eu vou trazer para vocês. Aqui, nesse trabalho recente de 2025, de um outro paper, né, ele mostra justamente isso aqui. A gente vai ter que colher uma história, vai pedir um eletrocardiograma, a gente vai pedir um teste cardiopulmonar ou um teste ergométrico nesses atletas, e aí, quando existe tudo normal, a gente vai proceder à liberação. Quando a gente tem alterações definitivamente causadas, né, pelo remodelamento do atleta, a gente vai ver que a gente encontrou alguma coisa nessa avaliação inicial que precisou do ecocardiograma. Então, o ecocardiograma ele entra aqui para a gente perceber que aquele remodelamento é um remodelamento que faz parte do coração do atleta. Agora, quando ele ultrapassa isso por alguma questão que nos deixa em dúvida, a gente vai precisar de exames adicionais, como a ressonância, como a angiotomografia, o eco de estresse físico e, eventualmente, até com dobutamina, mas preferencialmente o estresse físico, o eco com estresse físico, a medicina nuclear, né, a cintilografia e, obviamente, a angiografia, né, o cateterismo, com as modalidades, né, de FFR, OCT e AIVUS e toda aquele arsenal, né, que hoje a gente tem para fazer o diagnóstico diferencial de determinadas patologias que entram nessa zona cinzenta. Então, o eco, ele entraria por esse artigo aqui quando existe alguma normalidade, seja no teste de esforço, seja no eletrobasal, onde a gente precisa definir melhor essas questões. Então, quando solicitar, né, aqui esse outro trabalho de 2024, ele coloca um pouco sobre isso, ou seja, se tem um histórico familiar de morte súbita cardíaca, né, com menos de 40 anos, com algum tipo de história de cardiomiopatia, provavelmente eu vou lançar mão do ecocardiograma. Se eu tenho alguma alteração no exame físico, eu também vou lançar mão. Se eu tenho algum sintoma, aí eu não tenho dúvida que eu vou lançar mão. E aqui, se eu tenho alterações, né? Aqui foi antes
né, da gente ter os novos critérios de 2025 que foram obtidos agora, bem recente, essa semana, num encontro, num summit de Seattle, onde eles mudaram um pouquinho esses indicadores que a gente chama de borderline, e eles colocam agora de uma outra forma, né, que esse foi o summit que eles colocaram esse tipo de nova abordagem do eletrocardiograma do atleta, e aqui eu tenho uma foto que ainda não está totalmente publicado, pelo menos é possível que tenha sido publicado essa semana, mas eu ainda não peguei, mas não é o tema da aula também, onde aquelas condições chamadas borderline, hoje são condições que requerem uma avaliação posterior, quando são mais de duas desse box amarelo aqui. Então, houve uma mudança desse box amarelo, que era o considerado borderline, mostrando aqui a baixa voltagem, que está relacionado, né, muitas vezes, a uma cardiomiopatia arritmogênica, uma extrassistolia ventricular com o eixo inferior, né, a extrassistolia ventricular, pelo menos uma, com eixo superior, ela já entra aqui como uma avaliação em vermelho, nesse box vermelho, mostrando que a gente precisa se atualizar em relação à cardiologia do exercício do esporte, porque é muito dinâmico, todo ano sai algum artigo, e esse artigo acabou de sair do forno, estou compartilhando com vocês. Então, quando a gente fala, né, do ecocardiograma como uma ferramenta que as pessoas deveriam usar apenas quando existe algum eletro alterado, um sintoma, um teste cardiopulmonar com alguma dúvida, alguma questão que envolvesse alguma dúvida. Esse trabalho de 2021, que foi realizado pela Associação Europeia de Cardiologia Preventiva, ele mostra o seguinte: quando a gente tem um atleta sintomático, ok, sempre um ecocardiograma vai ser pedido. Mas olha que interessante, quando a gente tem um ecocardiograma, uma avaliação pré-participação, e esse atleta é assintomático, veja que o sempre cai, mas frequentemente o ecocardiograma é pedido, mostrando que o ecocardiograma ele entra como uma ferramenta que não é oficial na avaliação de primeira linha desses atletas, mas ele seguramente é um exame extremamente pedido mesmo na Europa. Mostrando aqui, ó, 65% dos médicos, né, desses 603 cardiologistas, 65% ou pedem sempre ou frequentemente um ecocardiograma, mesmo no atleta assintomático. Então, quando a gente vai pensar no ecocardiograma como primeira linha, né, esse autor, em 2021, ele propôs justamente a gente pensar em doenças que a gente não vê no eletrocardiograma, que seriam as anomalias de artérias coronarianas, doenças de aorta, o prolapso mitral, a válvula aórtica bicúspide e a cardiopatia congênita. Ou seja, será que a gente precisa fazer esse rastreamento? E ele propõe aqui um screening que não está em guideline, obviamente, não está em diretriz. Ele coloca assim: olha, eu acredito que a gente deveria fazer um primeiro ecocardiograma dos 12 aos 18 anos, pelo menos um nessa faixa etária da adolescência, da pré-vida adulta aí, e posteriormente a gente poderia fazer um segundo eco no Atleta Master para ver um pouquinho desse remodelamento, para ver se está tudo ok e para ver se houve a penetrância de de algum gene, né, que poderia não estar sendo expressado numa idade jovem, mas que posteriormente pode ter se expressado fenotipicamente. Então, essa foi uma proposta. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser colocada em debate, né? Como um screening de primeira linha, mas hoje não se faz isso. Agora, quais foram, né, o racional que veio a partir desse trabalho de 21? Veio esse trabalho muito interessante, onde eles pegaram 7.500 pacientes, tá? E eles fizeram uma avaliação pré-participação de rotina. E mesmo com screening negativo, esse paciente com screening negativo, que foram 67,8%, eles foram submetidos a um ecocardiograma. Poderia ter parado por aqui. O que tiveram um screening positivo, ou seja, tiveram alguma alteração no eletro, na história familiar, na história clínica e tal, eles fizeram um ecocardiograma e 33 foram observadas algumas alterações. Agora, quem teve o screening negativo, ou seja, eu não precisava ter pedido eco, 9,1%, ou seja, 31 de 339, ou seja, desses pacientes que a gente poderia ter parado só no eletrocardiograma, eles demonstraram anormalidades cardiovasculares que teriam passado despercebidas.
Foram forame ou válvula patente, válvula aórtica bicúspide, ectasia da raiz da aorta e prolapso da válvula mitral, mostrando que o ecocardiograma, quando ele entra na primeira linha, ele acaba não sendo, assim, totalmente fútil. Ele pode ter a sua validade e isso acaba sendo algo que a gente pode discutir também se ele entra ou não na primeira linha de avaliação. Obviamente tem questão dos custos, mas do ponto de vista geral, a gente viu que na Europa frequentemente eles pedem ecocardiograma e nos Estados Unidos, obviamente, esse exame já não é tão comum, exceto, muito provavelmente, isso é uma informação importante, nos grandes times de basquete norte-americano, de futebol americano, provavelmente esses atletas não deixam de fazer o ecocardiograma mesmo nessas condições, porque estão envolvidos muito volumes de dinheiro, e eu acho que isso acaba sendo o que a gente faz, né? O doutor Serafim que está assistindo, né, no Flamengo, no Atlético, no Cruzeiro e outros times, grandes times do Brasil, eles acabam fazendo o ecocardiograma como um exame de primeira linha. Precisa ir para todo mundo isso? Obviamente que não, mas quando a gente está falando de atleta de alto rendimento, é possível que essa porcentagem, em torno de 10% desses atletas, se eles puderem ser identificados com alguma condição, eles podem ser melhor tratados. Aqui, um guideline de 2025 britânico, extremamente interessante, onde ele focou naquilo que eu falei, pelo menos 3 horas de exercício por semana, pegou novas modalidades de eco, eco 3D, cardiografia de esforço, e houve uma distinção adequada entre a parte fisiológica do coração do atleta e sinais sugestivos de doença estrutural. E o que que ele coloca aqui? Um protocolo padrão, que é o protocolo que a gente faz, obviamente, na nossa prática clínica, que é o eletrocardiograma, avaliação física, avaliação clínica, histórico familiar, um exame físico bem feito. Isso poderia acontecer anualmente, de 2 em 2 anos, ou ser antecipado no caso de uma infecção viral. Ele coloca assim: olha, se teve algum sintoma viral, Covid, influenza, ou alguma coisa, o seu atleta, o seu esportista teve alguma questão viral, olha, chama ele de novo para fazer uma avaliação pré-participação, que pode ter acontecido algo, né? Ou seja, algum sintoma também fora essa questão viral. Então, a gente vai fazer essa avaliação inicial e se houver alguma coisa anormal, a gente vai pedir um ecocardiograma. Se esse ecocardiograma for anormal, a gente pode, inclusive, lançar mão de um eco de exercício, ou um eco 3D, ou outras formas também de avaliação desse paciente. E aí ele coloca nesse guideline britânico, né, que algumas organizações esportivas, que é o que eu acabei de falar, colocam o ecocardiograma como primeira linha da avaliação pré-participação, e quando esse ecocardiograma tem algum achado anormal, a gente vai recorrer a um outro tipo de metodologia de avaliação. Então, a triagem com ecocardiograma não é obrigatória como investigação de primeira linha, e a organização esportiva específica, ela tem sim, né, a deliberação de avaliar se esses atletas precisam ou não do ecocardiograma. 16% dos casos de morte súbita cardíaca estão relacionados com cardiopatia estrutural sem anormalidades eletrocardiográficas concomitantes. Daí a importância que eles colocam desse protocolo, onde eles dão esse tipo de atribuição aos clubes, né, a autoridade para decidir em quais atletas o eco é necessário. Então, esse trabalho, que é muito interessante, ele coloca algumas questões do ponto de vista prático, que eu vou tentar discorrer rapidamente sobre elas aqui, para não ficar muito cansativo, mas veja aqui em verde, né, uma fração de ejeção acima de 55, um strain global longitudinal maior que 17%, e aí ele coloca maior. Pense que o strain é um índice negativo. Porém, quando eu falo de um strain normal e eu coloco maior ou igual a 17, então 18, 19, 20, mas isso seria menos 18, menos 19, menos 20, menos 21, e isso seria o mais óbvio falar menor ou igual a menos 17, porque a gente estaria negativando mais, né? Menos 18, menos 19. Mas a título de melhor compreensão, a gente tira esse sinal do menos, de menos, e coloca assim, ó, se o strain for maior que 17, tipo 18, 19, 20, ok. Beleza? Então, isso é uma coisa importante, né? E aí são os critérios de hipertrofia excêntrica, ou seja, 111 gramas por metro quadrado, no caso do homem, no caso da mulher, um pouco menos. E aqui a gente vê quais são os limites que a gente chama
superiores, né, da dimensão do ventrículo esquerdo. Aqui no caso do homem, em torno de 57 milímetros, no caso da mulher, em torno de 52 milímetros. É o que a gente vai ver, às vezes, em alguns atletas e vai pensar: será que isso é normal? Será que isso é uma patologia? Né? Por outro lado, na hipertrofia concêntrica, a gente vai ver, né, a espessura relativa de parede maior que 0,43 ou 43%, e aqui a gente vê, será que esse septo, né, ele tem mais de 13 milímetros, ou mais que 16, no caso da etnia negra, ou seja, quando é que a coisa começa a virar do ponto de vista de preocupação? No caso da mulher, um pouco menos, 12 milímetros no caso da mulher, ou seja, mais igual ou maior do que 12 nos preocupa, e no caso da mulher negra, maior ou igual a 13 nos preocupa mais. Então, aqui acende nosso sinal amarelo. E aqui existem a questão das frações de ejeções intermediárias, e aqui, quando ela está reduzida, levando a gente a pensar numa patologia menor que 47%, e que vejam, o strain menor do que menos 15 já nos faz pensar em algo errado acontecendo com esse atleta. E existe a situação borderline ou intermediária, que vai precisar de um eco de esforço físico, ou um eco 3D, ou novas tecnologias, como o trabalho miocárdico, que a gente vai também falar rapidamente nessa aula. Então, vejam que há uma gama de situações onde eu acabo pendendo para o lado da normalidade ou para o lado da patologia. E a gente precisa saber esses números, né, como os valores, né, de Doppler tecidual, no caso a linha septal e lateral, menor que 7 e lateral menor que 10, ou seja, fazendo com que a gente se preocupe um pouco mais com essas variações. Aqui algumas questões que envolvem o ventrículo direito, as dimensões do ventrículo direito, né, no corte eixo curto, o vaso da base, aqui o quatro câmaras, onde está vendo o ventrículo direito, e todas essas dimensões no homem e na mulher, a gente precisa levar em consideração o TAPSE, que é esse deslocamento aqui da parede livre do ventrículo direito, no nível da tricúspide, a fração, a área fracional, o valor da onda S do Doppler tecidual, ou seja, todos esses valores que vão merecer um pouco mais de atenção e aqui o que vão merecer um pouco mais de tranquilidade, mostrando que essa adaptação, embora o ventrículo seja grande, ele tem um TAPSE, que é esse deslocamento do anel tricúspide normal, uma área fracional maior que 32, um Doppler tecidual, uma onda S do Doppler tecidual sistólico maior que 10 centímetros por segundo, ou seja, tudo isso esse guideline aborda de uma forma muito interessante. Então, quando a gente fala de modalidades de investigação, a gente fala da primeira linha, né, das avaliações de primeira linha, as avaliações de segunda linha, lembrando, né, que existem alguns trabalhos querendo dar uma atribuição para alguns clubes, para que eles possam explorar o ecocardiograma como primeira linha, mas normalmente ele entra na segunda linha com o teste cardiopulmonar, como também o Holter de 24 horas, e o ecocardiograma entra na segunda linha, e depois tem a terceira linha, que seria a ressonância, a angiotomografia, a cintilografia, o eco de estresse físico, e o teste genético, que a gente vai ter que fazer toda essa gama de avaliação, e isso é bem interessante. Então, quando a gente fala de adaptação e fala de átrio esquerdo, a gente pega alguns artigos onde eles mostram que 10% apresentaram um diâmetro do átrio esquerdo acima dos valores de referência. E os valores de corte foram 50 milímetros no atleta masculino e 45 milímetros no feminino. E essa medida linear, frequentemente utilizada nesse diâmetro anteroposterior, não é tão recomendada mais. A gente tem que pensar em volume e tem que pensar também, hoje, no strain atrial. Então, a gente tem o strain atrial de reservatório, de conduto e o de bomba. De uma forma bem simplificada, quando a gente fala de reservatório, a gente está falando justamente desse enchimento via veias pulmonares do átrio esquerdo. Então, por isso que é esse reservatório, que é essa capacidade de acomodar esse fluxo. Quando a gente fala do conduto, é justamente o enchimento rápido ventricular, que é a onda E do fluxo mitral. E a bomba tem a ver com a contração, que é justamente a onda A do fluxo transmitral, que mostra
que essa pessoa precisa ainda de uma contribuição atrial em maior ou menor grau para fazer o enchimento. Então, o enchimento do ventrículo esquerdo. Então, tem essa fase reservatória, conduta e bomba, e aí a gente tem essa representação aqui, né, do enchimento atrial, por isso a função reservatório, depois a questão do esvaziamento atrial, que é justamente o enchimento rápido, a função conduto, e também a função contrátil, que é essa contração da onda A do fluxo mitral. Então, quando a gente fala do strain do ato esquerdo, tem alguns valores de referência que a gente tem nesse artigo de 2019, e a gente tem que diversos estudos mostram essa correlação entre a diminuição do strain longitudinal do átrio esquerdo em fase de reservatório, que é justamente esse enchimento, né, ali veias pulmonares, né, que seria a questão da onda S, né, do doplo tecidual, e aumenta as pressões de enchimento do átrio esquerdo. Ou seja, se eu tenho uma diminuição do strain longitudinal do átrio esquerdo, eu tenho provavelmente um problema. Então, se o átrio esquerdo do atleta cresce, ter o strain do átrio esquerdo acaba sendo muito importante para a gente avaliar isso. Isso em várias patologias onde há um remodelamento adverso desse átrio esquerdo e o strain do átrio esquerdo reduz. Aqui um strain do átrio esquerdo normal, vocês viram lá, vou mostrar o valor de referência novamente, e aqui um strain do átrio esquerdo alterado, ele é reduzido e ele acaba gerando um tipo de suspeita maior de que essa adaptação não é uma adaptação fisiológica do atleta. Por que eu estou falando isso? Porque existem os valores de referência, que eu já mostrei um pouco, mas vou mostrar mais detalhadamente. O normal, né, em torno de 30, que é o reservatório, que é justamente esse LA é a sigla em inglês do strain reservatório, de 35 a 45%. Então, a gente poderia considerar uma faixa de alteração abaixo de 35%, o conduto de menos 20 a menos 25%, então valores menos negativos, como menos 15, sugerem disfunção da condução, que é justamente esse enchimento rápido, e a fase de contração 12 a 18%. E um exemplo aqui, uma situação de menos do que 12%, indicaria um prejuízo da função contrátil. E aqui, os atletas de endurance, eles costumam ter um átrio maior, mas o strain do átrio esquerdo ele é preservado, mostrando, então, que essa adaptação não é uma adaptação patológica. E isso nos ajuda a fazer a diferenciação. E há uma pequena redução que pode acontecer desse strain no atleta de endurance extremo, e aí a gente precisa fazer outros tipos de abordagens ecocardiográficas, como cardiopatia hipertrófica, arritmogênica, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, fibrilação atrial, para ver se essa alteração é um prenúncio de um problema ou não. Mas na maior parte das vezes, o strain do lado esquerdo ele é normal no atleta ou discretamente reduzido no atleta de ultra endurance. E aqui mostrou, né, 600 atletas, esse artigo é extremamente recente, onde ele mostrou que os valores médios desses atletas eram semelhantes à população geral. E essa publicação nossa do DIC, né, do Departamento de Imagem, mostra justamente isso. Em atleta, a função reservatório, né, então ele foca muito nessa função reservatório, o ato esquerdo aumentado do atleta, ele tem uma função reservatória normal para diferenciar, obviamente, das questões patológicas. Aqui é um trabalho que é o trabalho que eu acabei de citar, mais de 600 atletas, onde ele mostra isso, ó, há uma pequena redução do strain do átrio esquerdo nesses ultra-atletas, nesses atletas olímpicos, porém sem o padrão francamente patológico. E aí é legal a gente falar do átrio direito também, das suas dimensões de normalidade, geralmente a gente usa a área, aqui vocês veem um átrio direito nitidamente maior que o átrio esquerdo, isso já é um sinal de suspeição que a gente precisa ter, né? Tem o diâmetro basal ápice também do ventrículo esquerdo e o volume também, a gente pode usar o volume indexado do átrio direito, para a gente justamente fazer várias formas de medição disso. E aí a gente vê o quê? Que os atletas de endurance, tanto o átrio esquerdo quanto o átrio direito, dilatam. Então aqui a gente vê uma alteração que pode não ser fisiológica. Porém, o ato direito tende a dilatar de forma mais pronunciada em esportes com alto débito cardíaco. Então, quando eu vejo um aumento biatrial num maratonista, num ciclista, isso pode ser
E normalmente se não há queda de performance, uma alteração fisiológica, e a gente tem que ficar atento a isso. No caso de diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, a gente vê, obviamente, que esses atletas têm um diâmetro maior, de uma forma estatisticamente significativa, desde os anos 2000, mas a alteração extrema, ou seja, maior do que 60 milímetros, ela é relativamente incomum. 14% nessa série aqui do Pelicha. Ou seja, 45% desses atletas, ou mais quase a metade, tinham o ventrículo esquerdo em diástole maior que 55. Mas acima de 60 não é comum a gente encontrar, daí a importância de fazer o diagnóstico diferencial. E aí a espessura também, né? Esse trabalho de espírito, ele mostra justamente atletas, 947 atletas, 2% só tinham um septo maior que 13. Sharma, em 2002, mostrava 5% com septo maior que 11, eram atletas jovens. Ou seja, não é comum a gente encontrar alterações em atletas maior do que 13 milímetros, né? Exceto quando a gente está falando do atleta negro, onde 18% tinham um septo maior que 13. Então, levar em consideração a etnia, ou seja, os caucasianos não vão ter normalmente espessuras tão significativas. E mesmo os negros, um septo acima de 15 vai acontecer numa porcentagem muito baixa. Então, se eu pego um atleta do basquete norte-americano com septo de 15 ou mais, eu tenho que pensar em cardiopatia, cardiomiopatia hipertrófica, que é tudo que eu falei, é só essa repetição. E existe uma coisa muito importante no coração do atleta, que é o princípio da reversibilidade pós-interrupção do treinamento. Ou seja, se esse atleta tinha 13 e para de treinar e volta a 10, isso é uma alteração muito provavelmente fisiológica. E isso foi demonstrado por trabalhos de Merrill e Pelicha em 2002 e 1995. Ou seja, já se sabe desse princípio de reversibilidade há muito tempo. Agora, por que algumas reduções, principalmente da cavidade e eventualmente até da espessura, elas são incompletas? Porque ou eles ganham peso, e isso interfere, ou eles continuam a fazer exercício físico mesmo depois de aposentados. Então, o ventrículo direito, aqui é importante ver a escala, né? Aqui é ecocardiográfica, aqui é o ventrículo que não é grande, ele cabe aqui no meu sector aqui, né? E aqui um ventrículo que mal cabe na minha janela cardiográfica, mostrando que o atleta ele tem até dificuldades técnicas de se fazer o exame muitas vezes. Aqui a ressonância usada para a gente fazer o diagnóstico diferencial na cardiomiopatia arritmogênica, com essa infiltração gordurosa, e aqui algumas questões importantes que precisam ser ditas. Aqui um atleta, aqui uma cardiopatia arritmogênica. Vejam aqui essas saculações, essas reentrâncias dentro, essas aparentemente esse ventrículo direito com um pouco mais de trabeculação, um pouco mais de fluxo interno. Se colocasse o Collor aqui, a gente ia ver. Então, a gente vai levar isso para a ressonância muitas vezes e vai ver que o atleta não tem essas alterações vistas à direita aqui, que seriam essas alterações, as saculações que vocês estão vendo nesse exame da direita, mostrando justamente um ventrículo direito doente, e a gente pode usar técnicas ecocardiográficas para fazer essa diferenciação e a ressonância para comprovar, já que a ressonância é o padrão ouro. Então, uma das técnicas ecocardiográficas é o strain do ventrículo direito, onde ele surgiu como uma ferramenta promissora, o valor de corte sugerido anormal seria aquele menor do que 21%, ou seja, lembrando mais uma vez, né, é um índice negativo, menor seria o quê? Se ele é menos 19, menos 18, menos 17, menos 15, a gente vai ter diante de nós um strain do ventrículo direito reduzido, portanto, suspeito de ter uma cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, e eventualmente até do ventrículo esquerdo também. Então, uma coisa importante é que o strain ele pode estar reduzido em segmentos basais e médios da parede livre do ventrículo direito, notadamente em atletas de endurance em comparação aos controles, e isso seria o quê? Uma resposta adaptativa ao exercício? Seria uma alteração subclínica por uma lesão miocárdica? Ou seja, hoje se discute muito, né, a fisiopatologia desse ventrículo direito que aguenta sobrecargas exageradas no atleta de ultra endurance. E a dilatação da aorta, né? Como é que a gente pensaria a dilatação da aorta no caso do atleta? Será que ele dilata muito? Será que ele pode fazer exercício de força? Será que ele pode fazer endurance? Como é que é essa história? A gente vê
na dilatação, que o esforço físico intenso está associado, de fato, a um aumento discreto da dimensão da aorta, sobretudo no seio de Valsalva e também da aorta ascendente. E essas aortas podem ser ligeiramente maiores em alguns trabalhos no seio de Valsalva, em comparação aos indivíduos controle. Agora, embora esse aumento leve da aorta possa acontecer com uma adaptação normal ao treinamento, grandes aumentos não são comuns em atletas. Então, se a gente encontra um aumento fora da curva, isso não é normal. A gente não pode falar que isso é uma adaptação. As adaptações, elas geram aumento, mas é um aumento discreto. Ou seja, quando preocupa, quando o homem passa de 40 milímetros e a mulher passa de 34 milímetros. É óbvio que, se a gente pegar aquelas pessoas de 2 metros, 2 metros e 10, 2 metros e 20, a gente vai precisar, muitas vezes, de fazer uma indexação, né, pela superfície corpórea, mas a gente tem que ficar atento também aos valores absolutos. É improvável que o achado de um aumento da raiz da aorta seja consequência do treinamento físico intenso. Ou seja, a gente não vai ver isso de uma forma comum, mas caso socorra, esse atleta precisa ser seguido. E quando a gente fala de trabeculação excessiva ou VE não compactado, são duas entidades distintas. A trabeculação excessiva, ela pode ser fisiológica, e aí entra aquela história, ela é mais comum em negros, no endurance. E ela pode ser uma adaptação, existe até uma especulação de que seria um aumento crônico na pré-carga. Essa hipertrabeculação, a trabeculação excessiva, seria uma forma de melhorar a capacidade daquela parede do ventrículo esquerdo suportar uma sobrecarga de aumento da pré-carga. Ou seja, isso seria, talvez, a trabeculação excessiva seria uma questão fisiológica e não patológica. E como fazer o diagnóstico diferencial com VE não compactado? Quando a gente tem um histórico familiar de morte súbita na família, quando a gente tem um atleta que tem arritmias e um VE excessivamente trabeculado. Aí vai ter que virar ressonância, aí não é o escopo da aula. Então, o fenótipo hipertrabeculado, né, ele refere-se a essa presença de uma malha de numerosas faixas musculares proeminentes, e essa hipertrabeculação não é um marcador morfofuncional distintivo para a cardiomiopatia, porque isso depende do quê? Do afinamento crítico da camada compacta com disfunção sistólica do ventrículo direito. Então, esses estudos, eles documentaram que poderia ser essa resposta adaptativa, né, sugerindo que o aumento da trabeculação permitiria o mesmo volume sistólico seja gerado com menor estresse da parede do ventrículo direito. Então, será que a gente, quando vê um VE hipertrabeculado, a gente está diante de uma adaptação? Né? Qual é a questão mais importante? Então, quais são os sinais do alerta para a gente já falar dos aspectos mais conhecidos da ecocardiografia? Quando um VE diastólico é maior que 60, vocês viram lá que é uma porcentagem que não é grande, maior que 60, então a gente pode indexar isso aqui para homens e mulheres. Uma espessura do septo no sexo masculino maior que 13, luz amarela, maior que 12 no sexo feminino, maior que 11 no adolescente. Ou seja, lembra daquela proposta de fazer o eco na adolescência e aos 35 anos. Ou seja, se um adolescente já tem um CEP de 11 e ele não é negro, ou seja, por que ele tem um CEP de 11 com 18 anos de idade? A gente tem que ficar atento a isso. Disfunção diastólica. Não se espera disfunção diastólica no atleta. Quando a gente vê essas alterações e a pessoa não está treinando mais do que 8 horas por semana. E quando tem, obviamente, um consumo de oxigênio baixo. Então, esse diagnóstico diferencial ele envolve a luz verde, quando a gente tem um homem com septo menor que 13, mas obviamente a gente tem que ficar esperto, uma mulher com septo menor que 11 e 12, e aí a gente liga a luz amarela quando esse homem tem um septo de 13 a 15, a mulher em torno de 11, 12 ou 13, e o homem, obviamente, a luz vermelha desse sinal, quando ele tem um septo maior que 15, e a mulher acima de 13. Então, isso é bem importante da gente ter em mente, só que a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que ter bom senso. Apesar dessas avaliações aqui que eu falei com vocês, ou seja, acima de 13 na mulher, acima de 15 no homem, a gente tem que considerar que qualquer atleta com a espessura da parede do VE acima de 12 milímetros deve ser considerado potencialmente um paciente onde eu tenho que ter um nível de suspeição diagnóstica para cardiomiopatia hipertrófica. Então é muito interessante, mas a gente também tem que abordar de uma forma com alto nível de suspeição. Saber medir adequadamente faz toda a diferença, porque se a gente medir errado e pegar aqui músculo papilar
a gente pode superdimensionar uma parede septal ou uma parede posterior. Então, tecnicamente, isso é importante. E uma coisa muito importante também, a função sistólica do ventrículo esquerdo. Existem alguns trabalhos mostrando, né, antigos e novos, mostrando que a fração de ejeção pode ser mais reduzida nos atletas de endurance. E aqui nesse trabalho com 281 atletas de endurance de elite, 15,7, 16% tiveram uma fração de ejeção reduzida. Então, um em cada 6 atletas de endurance podem ter uma fração de ejeção reduzida, e isso pode ser normal. E a gente também tem que usar esse diagnóstico diferencial para avaliar. Será que ele tem uma disfunção do ventrículo esquerdo, mas ele tem uma diástole supranormal, ou seja, um enchimento rápido, a onda é do fluxo mitral grande, uma contração atrial extremamente pequena? Será que ele tem um Doppler tecidual com ondas E' aumentadas, tanto no septo quanto também na parede lateral, sobretudo em atletas de endurance que têm essa diástole supranormal? Ou seja, tudo isso é importante. E aí entra a questão do strain, seja ele longitudinal, circunferencial, radial. O longitudinal é o mais usado porque ele faz parte do nosso dia a dia, e a gente tem algumas questões. Será que o strain do atleta ele é diferente da população normal? Esse trabalho mais antigo, de 2014, já se vão 11 anos, ele mostrou que o strain era similar entre atletas e não atletas. Ele era totalmente dentro da normalidade, o atleta. Só que o que que a gente tem que botar na cabeça? O que que é um strain normal? É aquele 18 para cima, 18, 19, 20. Supranormal, maior que 20%. Aí eu tenho que pensar, inclusive, em alguns tipos de doença, principalmente nas doenças regurgitativas, seja aórtica, mitral. A gente precisa ver se esse strain supranormal não é um problema, certo? Então, a gente pensa sempre no strain normal entre 18 a 20, 18 a 21%. O borderline entre 16 e 18. O reduzido em torno de 12 a 16. Ou seja, o borderline ele pode sim acontecer nos atletas. Agora, normalmente, a maior parte dos trabalhos mostram strain em atletas normais. Mas aí entram as controvérsias, que são o quê? Alguns trabalhos demonstram strain se encontra discretamente reduzido em atleta em repouso, quando comparado ao sedentário. Em outros, essa medida mostra até superior aos controles. Entretanto, na maioria dos estudos, não foi identificada diferença significativa. Então, mostrando que os dados de speckle track, né, de strain, para quantificar a deformação miocárdica, têm demonstrado que atletas competitivos de endurance apresentam valores normais em algumas séries até aumentados do strain. Mas outros trabalhos mostram, às vezes, o oposto. Então, é muito importante saber qual grupo de atleta que a gente está estudando. É um atleta de força? É um atleta de ultra endurance? É um atleta recreacional? Tudo isso altera. Está usando algum remédio? Está usando algum tipo de pré-treino ou qualquer coisa? Ou seja, a gente precisa de dados para chegar a essa conclusão. Por isso, precisamos de ecocardiografistas experientes para fazer essa avaliação. Agora, existe uma coisa no strain que é super importante, que é a representação paramétrica. Ou seja, eu posso falar do strain global longitudinal, e ele traz muitas informações, mas eu posso ter um strain localizadamente alterado, como na cardiomiopatia assimétrica antroceptal, aqui numa cardiomiopatia concêntrica, onde está difusamente reduzido, e aqui uma cardiomiopatia apical, onde o strain está reduzido, extremamente reduzido na sua porção apical. Aqui, dois atletas com septo de 13, onde eu vejo que esse atleta com 13, lembram lá, né, do 12, 13, no caso da mulher acima de 13, no caso do homem acima de 15, mas a gente vai esperar que é assim, notadamente patológico, né, acima de 15, acima de 13, no caso da mulher, mas a gente não vai esperar isso acontecer. Por isso, lançar mão das ferramentas ecocardiográficas. Aqui, a gente vê claramente aqui um strain reduzido na parede anteroseptal. Então, será que esse paciente tem cardiomiopatia hipertrófica, né? Agora, será que a gente pode ir além do strain em repouso? O exercício pode gerar um aumento do strain longitudinal nos segmentos médio e apical do ventrículo esquerdo, representando assim algum tipo de reserva funcional. Então, quando a gente coloca um paciente numa ciclomaca para fazer o strain dele pós-esforço, e esse strain aumenta no mínimo 2%, a gente pode estar diante de uma alteração é, favorável a um strain reduzido naquele atleta, mas que tem uma reserva funcional, então ele aumentou com o esforço. Então, valores de strain longitudinal discretamente reduzidos, com reserva miocárdica preservada ou supranormal, isso pode ser representação do coração do atleta. E o uso do strain
de estresse ajuda a diferenciar o coração do atleta de uma cardiomiopatia. Isso foi publicado em 2023 no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, mostrando que essa ferramenta, embora dependente da pós-carga, ela pode ser usada para a gente chegar a essas conclusões. Agora, veja esse trabalho bem recente, de 2025, onde a gente faz esse diagnóstico diferencial com a hipertrófica, ao eco, ao Doppler, ao strain e à ressonância, mostrando aqui o eco mostrando a favorável à cardiopatia hipertrófica, a hipertrofia assimétrica, o Doppler mostrando disfunção diastólica, mas eu também posso ver nas fases iniciais da cardiopatia hipertrófica uma função diastólica normal. Então a gente tem que juntar todo o quebra-cabeça, esse mosaico, para chegar às conclusões necessárias. Então, quando a gente pega um atleta, né, indo para o lado da esquerda, que tem hipertrofia concêntrica ou excêntrica, aumento do ato esquerdo ou do ventrículo esquerdo, porém ele tem um strain que aumenta longitudinalmente pelo menos 2% com exercício, no pós-exercício físico, eu estou mais inclinado a ser um coração do atleta e não a uma cardiomiopatia hipertrófica ou outros tipos de cardiomiopatia. Então, a gente tem aqui esse trabalho muito interessante, bem recente, da Heart Failure Reviews, onde ele coloca uma pontuação. Se maior do que 5, ele é a favor de uma cardiomiopatia hipertrófica. E aqui alguns índices. Será que esse coração é pequeno? Será que ele tem um tempo de relaxamento isovolumétrico muito prolongado? Ganha 2 pontos. Será que tem uma onda linha menor que 9,5, né, média? Ou seja, isso tudo ganha 2 pontos. Então, se ele ganhou, né, esses três elementos aqui, ele já ganhou 6, então fala a favor da cardiomiopatia hipertrófica. Então, eu vou mostrar isso aqui rapidamente para vocês, mostrando que existem várias formas de a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer o bom uso dessas ferramentas. No caso da cardiomiopatia dilatada, veja que interessante, o strain no coração do atleta aumenta no pós-esforço, mas ele não aumenta na cardiomiopatia dilatada. Veja no ecoestresse, e aqui esse ecoestresse, alguns trabalhos colocam até a dobutamina, porque eu estou falando da cardiomiopatia dilatada, e não só o estresse físico, um aumento de 15% da fração de ejeção. Certo? Por quê? Porque aquele índice de 11,2% ou 11% é geralmente visto na ressonância de esforço. Pasmem você que existem alguns serviços que fazem uma ressonância de esforço. Entra tipo uma bicicleta dentro daquele túnel e a pessoa consegue fazer uma ressonância de esforço. E aqui a questão do eco do atleta, justamente, aí é uma questão mais da ressonância, que são o realce tardio nos pontos, o hinge points, que são os pontos de inserção ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e então a gente precisa fazer essas diferenciações. No caso do ecoestresse, uma resposta bifásica, né, melhora e depois piora, e a gente também pode ter uma isquemia induzida pelo exercício físico. No caso da cardiomiopatia ritmogênica, a gente vê aqui o strain também reduzido, no caso da cardiomiopatia ritmogênica, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, e aqui as alterações da ressonância, tudo isso mostrando a importância. E o coração da mulher, né? O coração da mulher também é um pouco diferente. A gente tem cavidades menores, espessuras menores, como a gente viu, uma menor chance de fibrilação atrial, uma menor chance de morte súbita, né? A gente tem alterações que envolvem, do ponto de vista eletrocardiográfico, um QRS de menor voltagem. Por que isso? Será que tem um tamanho corporal menor? Sim, menor aumento da pressão arterial, de fato, menor concentração de hormônios esteroides androgênicos, menor densidade desses receptores de testosterona, portanto, uma menor síntese proteica para fazer aquela série em paralelo ou longitudinal, né, do aumento de espessura ou o aumento da cavidade do ventrículo esquerdo, ou aspectos genéticos. Então, o que que a gente percebe? Quando a gente pega mulheres atletas, comparando com mulheres sedentárias, as mulheres atletas têm maiores cavidades, né? Elas 6% maior comparado às sedentárias, mas 11% menor comparado aos homens. A espessura do coração do atleta mulher é 14% maior em relação às mulheres sedentárias, mas ela é 23% menor comparada aos homens, ou seja, a massa
do ventrículo esquerdo é 25% maior nas mulheres sedentárias, nas mulheres atletas, em relação às sedentárias, mas 31% menor comparado aos homens, mostrando que a mulher atleta ela adapta sim o coração e ela tem mais uma hipertrofia considerada excêntrica em relação ao que os homens representam. Então, quando eu tenho uma atleta com espessura de 13 a 16, no caso do homem, a mulher entre 11 e 13, com dilatação do ventrículo esquerdo ou sem dilatação do ventrículo esquerdo, será que essa dilatação tem relação com a adaptação do atleta? Será que sem dilatação, será que eu estou diante de uma cardiomiopatia hipertrófica e preciso investigar outras fenocópias também que cursam com isso. E quando eu tenho uma dilatação maior que 60 no homem e maior que 55 na mulher, lembrem desses números, né? 60 no homem, 55 na mulher, eu tenho que avaliar a função cistodiastólica, eu tenho que perceber se há uma suspeita de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e eu penso em isquemia, eu posso lançar a mão do eco de estresse com dopamina, ou da cintilografia, ou do ecocardiograma de esforço, ou da ressonância nuclear magnética, mostrando que a gente precisa pensar de uma forma global para fazer alguns tipos de diagnósticos. Então, quando a gente pega uma fração de ejeção baixa, menor que 55%, e a gente pensa que essa alteração é fisiológica, a gente tem que ir no eletrocardiograma e ver se tem alguma alteração típica do atleta. Eu tenho que ir no Holter, não posso esperar arritmias excessivas no Holter, nem complexas, nem taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada. E propondo o exercício físico, um ecocardiograma de esforço físico, eu posso ter uma variação maior do que 11% nesse atleta e uma fração de ejeção de pico maior que 63%. E, obviamente, a gente faz uma ressonância sem realce tardio, sem fibrose. E, por outro lado, se eu penso em patologia, é o contrário disso. E esse algoritmo nos permite pensar, inclusive, em um dado bioquímico. Ou seja, se eu tenho uma fração de ejeção baixa, mas eu tenho um NT-proBNP normal, será que eu estou diante de uma cardiomiopatia dilatada incipiente ou instalada? Agora, e se eu tenho um NT-proBNP elevado? Se eu tenho muito extracístole? Se eu tenho extracístole ao Holter e no eletrocardiograma em repouso? Se eu coloco esse paciente num eco de esforço físico e a fração de ejeção fica abaixo de 63% no pico, ou então uma variação entre o repouso e o esforço menor do que 11%. E se eu tenho ainda mais fibrose, a ressonância, provavelmente eu estou a favor de uma patologia. E o trabalho miocárdico, né, que eu vou tentar falar rapidamente, que é uma coisa extremamente complexa, onde a maior parte dos laboratórios de ecocardiografia no Brasil estão começando a usar, e eu acho que é uma ferramenta realmente promissora, né? Esses recursos avançados, eles são importantes para documentar a reserva contrátil. Então, quando a gente vai nos artigos mais antigos, né, de 2020, tem mais antigos ainda, então a gente vê que ele complementa a avaliação do strain, porque ele reúne o strain miocárdico, né? Então ele avalia isso tentando buscar uma menor dependência da pós-carga, que o strain ainda é. Então eu vou medir a pressão desse paciente, é importante medir a pressão, e aí eu tenho um mapa polar, né, o bullseye, do strain e o mapa também do trabalho miocárdico. E é interessante conhecer alguns conceitos desse loop, dessa alça pressão deformação, porque a gente tem o trabalho miocárdico global, o trabalho construtivo, e o trabalho desperdiçado e a eficiência global do trabalho. Eu não vou entrar muito em detalhe, vou simplificar isso para vocês aqui, mostrando que o trabalho miocárdico global seria a quantidade total de trabalho do ventrículo esquerdo durante a sístole. A eficiência seria a razão desse trabalho construtivo, que é o efetivamente feito para a ejeção, e o total, ou seja, o trabalho útil, que é justamente o trabalho construtivo, sobre o trabalho construtivo mais o trabalho desperdiçado. Esse é o trabalho total, o desperdiçado e o construtivo. E o trabalho desperdiçado é o trabalho durante o alongamento do ventrículo esquerdo na sístole, mostrando uma sístole ineficiente. Como é que isso se comporta? Aqui a gente vê uma cardiomiopatia hipertrófica, aqui um bullseye do strain e um bullseye do trabalho miocárdico. Então é importante a gente saber os valores de referência, né, do trabalho miocárdico, o índice de trabalho miocárdico, do trabalho construtivo, do desperdiçado e da eficiência, mostrando aqui, olha, esse índice de trabalho miocárdico extremamente baixo no caso da cardiomiopatia hipertrófica. Só que existem várias questões aqui, outros guias também para a gente se guiar, né, em termos de valores de referência, e aqui um trabalho extremamente interessante, onde ele faz a análise do trabalho miocárdico em atletas de elite.
e o objetivo é ver se isso alterava naqueles atletas com fração de ejeção reduzida. Foram 306 atletas, 55% homens, e eles foram divididos em fração de ejeção menor que 55% e normal maior que 55%. Todos esses índices que eu mostrei, o construtivo, o desperdiçado, o índice de eficiência, né, a eficiência do trabalho miocárdico, foram avaliados. E o que que se percebeu? Foram 27 atletas com fração de ejeção abaixo de 55%, certo? E eles perceberam, obviamente, que esses atletas tinham maior massa, eles tinham maior diâmetro do ventrículo esquerdo e eles tinham maior volume do átrio esquerdo. Mas não houve diferença do trabalho miocárdico, do construtivo, do desperdiçado e da eficiência do trabalho miocárdico nesse grupo com fração de ejeção abaixo de 55%. Curiosamente, né, esses atletas, esses hiperatletas que têm uma fração de ejeção reduzida, eles tinham maiores valores de watts, né, no ciclo ergômetro, tinham uma capacidade física maior, eles tinham maiores VO2, então eles tinham maiores pulsos de oxigênio. Então esses atletas, esses 27 atletas de 200 e quantos? 306 atletas, 27 atletas, eles não tiveram diferença no trabalho miocárdico. Então, olha que interessante. O índice global de trabalho, trabalho construtivo, eficiência do trabalho, ajuda a confirmar esse remodelamento com fração de ejeção baixa, mesmo quando o strain parece discretamente reduzido, como sugerido em 2020. Ou seja, naqueles primeiros trabalhos de trabalho miocárdico, de artigos de trabalho miocárdico, eles perceberam a importância dessa ferramenta para fazer a distinção. Então, quando a gente associa o trabalho miocárdico ao esforço, eu combino o trabalho com o strain global longitudinal, que a gente já viu que altera em pelo menos 2%, a gente vai fazer essa curva pressão, esse loop, né, pressão-deformação, e a gente vê que durante o esforço, ou hand grip, que é aqueles 30% do hand grip, a pós-carga aumenta, ou seja, eu estou atrapalhando, né, a ejeção. E aí eu vou ver que em indivíduos saudáveis há um aumento proporcional desse trabalho construtivo e global, com manutenção ou até elevação da eficiência, que é justamente aquela divisão que eu mostrei para vocês. E aí o que acontece? Em cardiopatia, o aumento da pós-carga expõe uma queda desproporcional da eficiência do trabalho miocárdico em uma maior fração de trabalho desperdiçado. Ou seja, eu tenho uma sístole ineficiente quando eu tenho uma cardiopatia hipertrófica ou anabolizante ou uma cardiopatia dilatada inicial, mostrando a importância do trabalho miocárdico quando associado ao esforço, ao hand grip ou mesmo outras formas de quantificação desse pós-esforço. Então, no atleta que pode apresentar um strain basal discretamente reduzido, eu mostrei para vocês que há muito trabalho mostrando strain basal reduzido, ou pode estar até aumentado, ou normal em relação à população geral, só que eu estou com uma dilatação fisiológica. Será que eu tenho esse atleta com strain basal discretamente reduzido, coloco ele em esforço ou hand grip, com a resposta adaptativa robusta, com o trabalho miocárdico aumentando e a eficiência se mantém ou mesmo aumenta? Eu estou diante de um atleta. Se eu estou com um paciente, né, com uma alteração patológica, eu tenho um strain basal que parece normal, ou mesmo pode estar reduzido, mas eu tenho, então, uma incapacidade de aumentar esse trabalho miocárdico com queda da eficiência, aumento do trabalho o desperdiçado, revelando uma disfunção contrátil latente. Aqui é um resumo disso tudo que eu falei com vocês, aqui é o mesmo resumo, mostrando agora, adicionalmente, né, para adiantar aqui um pouquinho, na cardiomiopatia por anabolizantes. Veja o que o usuário de anabolizante ele pode ter um comprometimento global e é possível que ele, ao fazer essa análise, ele tenha um índice de trabalho miocárdico global reduzido, construtivo reduzido, o desperdiçado aumentado, a eficiência reduzida. E quando eu coloco esse paciente com cardiomiopatia induzida por anabolizante, ou não, ele às vezes ele está numa fase onde ele nega que ele está usando e a gente está diante de um strain reduzido, por exemplo, a gente vai ver que quando a gente usa o trabalho miocárdico, ele vai ter uma fraca elevação, até uma queda desse trabalho miocárdico sob estresse, mostrando justamente que ele está diante de uma baixa reserva sistólica e ele está comprometendo a função do ventrículo esquerdo. Ou, eventualmente, eu tenho até uma disfunção regional de alguns segmentos e há uma questão que eu posso ver isso tanto no strain, mas também no trabalho miocárdico. Aqui, algumas curiosidades do trabalho miocárdico
na estenose aórtica. Aqui uma estenose aórtica onde houve uma troca da válvula, né? Mostrando a normalização do trabalho miocárdico. Aqui é um trabalho miocárdico que a gente chama até excessivo, acima dos valores normais, com strain reduzido, relativamente intermediário aqui, né? No caso da estenose aórtica, e aqui o strain normalizado após a troca e também uma praticamente normalização do índice de trabalho miocárdico após a troca. Aqui na hipertensão arterial, mostrando também esse paciente hipertenso, lembra da curva, né, do loop, pressão, né, e deformação, mostrando aqui uma eficiência preservada, porém com um trabalho miocárdico com níveis superiores da normalidade. Aqui mostrando a diferenciação gráfica disso. Quando eu estou falando de um atleta, eu estou falando de uma eficiência, de um índice de trabalho miocárdico muito bom, próximo da supranormalidade, vamos dizer assim, né? Um trabalho construtivo também muito adequado, um trabalho desperdiçado muito baixo aqui no atleta, e uma eficiência global também próximo aqui do que a gente chama de 100%. Ao passo que nessas outras patologias, na hipertrófica, na doença miocárdica precoce, né, na cardiomiopatia dilatada precoce ou na isquemia, eu tenho valores, né, de um trabalho construtivo global reduzido, do desperdiçado aumentado, como a gente vê aqui nitidamente nesse diagrama que a gente fez. Então, o trabalho miocárdico em usuários de anabolizantes, a gente vai ter uma redução global do trabalho construtivo e do global, com sinal de perda da capacidade contrátil global. Um aumento do trabalho desperdiçado, ou seja, mais energia desperdiçada, com encurtamento na diástole e um alongamento na sístole, uma queda global da eficiência, né, no usuário de anabolizante e alterações regionais. Em resumo, no coração do atleta, a gente tem uma eficiência que se mantém alta, e na cardiopatia por anabolizantes a gente tem uma ineficiência, onde a gente tem uma baixa eficiência do trabalho miocárdico e uma alta do trabalho desperdiçado, mesmo com fração de ejeção normal e strain global discretamente alterado. Aqui mostrando um pouquinho Marconi, de como. Oi, pode falar. só te falar, depois para a gente poder encurtar um pouquinho. Ah, já está terminando aqui. Já estou Só concluindo. para. Então, Ah, tá já. concluindo, os efeitos do exercício sobre o coração dependem do tipo, da intensidade e da frequência, sobretudo de quem os pratica, grande variedade de respostas individuais ao exercício, e não basta olhar apenas a fração de ejeção e as dimensões. O strain atrial e ventricular e o trabalho miocárdico com esforço ou hand grip são ferramentas poderosas para diferenciar o remodelamento fisiológico do atleta da disfunção contrátil patológica, e chamo todos vocês para fazerem parte do nosso curso de pós-graduação em cardiologia do exercício do esporte, onde a gente trata disso de uma forma um pouco mais detalhada e um pouco mais fácil de ser compreendida, porque o tempo vai ser maior. E desculpa aí pela empolgação de um tema que atrai muito a gente que é da cardiologia do esporte. Muito obrigado, Pablo. Desculpa pelo tempo, mas é o que você falou. Você Não. pediu para dissecar, aí a gente dissecou, né? Desculpa, mas a paixão é grande, deu para notar. Não, sensacional, sensacional a tua visão de tudo. Agora a gente começa a pensar um pouco mais. Agora eu vou passar para o Marcelo, porque agora a ideia é da gente poder discutir, tem algumas questões que o pessoal colocou, e eu queria, Marcelo, que você pudesse colocar tuas considerações com isso, até porque a gente tem um dia a dia também em relação à imagem, você faz isso bastante, então gostaria que você pudesse aí falar para a gente. Pablo Souza, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu vi que tiveram várias perguntas no chat. Se você puder já dar uma olhada para poder tentar otimizar o tempo, enquanto eu dou uma Sim, conversada com o Marconi, tá joia. muito mais uma impressão de cardiologista barra ecocardiografista. Primeiro, Marconi, parabéns pela apresentação. Você fez uma exumação completa do ecocardiograma, não foi uma dissecção. Você virou do avesso e a quantidade absurda de informação que você trouxe. Eu estava pensando, eu dei não essa mesma aula, eu falei sobre esse mesmo tema numa reunião do Pábios aí no curso da pós-graduação do Pábios, mas há uns 10 anos atrás. E a quantidade de informação que a gente teve aí nesses últimos 10 anos, sobretudo nesses últimos 6, 7 anos, é absurda, e você conseguiu passar com muita clareza. Tem algumas perguntas que eu queria te fazer, e, na verdade, assim, mais da parte prática, né? Com relação a prolapsos de válvula mitral,
quando você vê no eco o quanto que você procura a disjunção do anel, pensando naquela arritmia relacionada ao prolapso de válvula mitral, principalmente nesses pacientes que estão executando atividade física importante. E aí, uma outra pergunta, também aproveitando falar sobre o trabalho miocárdico. O software que a gente acaba usando para o trabalho miocárdico é um software que já vem nos aparelhos, então não é toda a máquina que você tem, apesar do strain estar mais disseminado, o trabalho miocárdico ainda depende ainda do equipamento. Se você tem algum trabalho, se você leu alguma coisa, utilizando de uma forma mais artesanal, em vez do loop de pressão, que seria o da fórmula mais correta, apenas um cálculo matemático multiplicando o strain pela pressão sistólica para ter um índice que você pudesse comparar esses pacientes, para tentar facilitar e disseminar mais aí a ideia do trabalho miocárdio. Então, Marcelo, em relação à questão da disjunção do anel mitral, é importante a gente tentar fugir da pseudo-med, né, que é o disjunção do anel mitral. Então, tem que saber muito bem onde está a inserção, né, daquele folheto posterior da válvula mitral, e a gente também tem algumas questões que envolvem, no caso, algum tipo de alteração do strain naquela região infralateral. Ou seja, em alguns casos, a gente vai ter uma alteração ali, que pode ser uma alteração regional, onde eu vou precisar de investigar, e no trabalho miocárdico existe também algumas questões que poderiam ser utilizadas naquela localização do músculo papilar. E é uma questão muito delicada, porque normalmente a ressonância vai ser muito importante para fazer o diagnóstico diferencial e a gente não cair numa falsa disjunção e taxar aquele paciente como, né, portador de disjunção do anel mitral. Então, a gente precisa de muito cuidado, né? Aquele curling também a gente precisa entender como fazer essa diferenciação, se está tendo uma retração ali, e às vezes a gente vai ter um strain até aumentado, e se eu tiver uma alteração, uma fibrose ali, eu vou ter um strain reduzido. Então, há uma certa contradição em alguns casos, quando a pessoa está lendo um artigo e não é cardiografista, né? E fala assim, mas o strain ali na região infralateral não era para estar baixo? Não era, e por que ele está alto? Porque às vezes eu vou ter uma hipercontratilidade ali e às vezes eu não vou ter a fibrose, e aí eu vou ter um strain não alterado naquela região. Então é importante ter a parte morfológica muito bem estabelecida para não ter a falsa disjunção. Eu acho que tem que ter muita tranquilidade para ter essa definição e usar o diagnóstico por meio da ressonância e de repente tem aquela dupla onda ali, ou seja, todo um universo ecocardiográfico que a gente vai usar para tentar fazer esse diagnóstico. No caso do trabalho miocárdico, o nosso aparelho que chegou, que está fazendo trabalho miocárdico, a gente está com ele embalado lá ainda, e a gente está vendo justamente isso que você falou. Existem alguns serviços onde o handmade, né, o feito à mão, é melhor do que você processar. É a mesma coisa do strain. O strain, se você não tem uma captação, um eletro de qualidade, você fala assim, vou fazer um outstrain aqui, o outstrain vai resolver minha vida, né? Ou seja, eu vou fazer a coisa rápida, mas às vezes você vai fazer rápido e errado, entendeu? E aí você, como eu já tive pacientes que chegaram para mim com um strain reduzido, né? Já não estavam mais usando anabolizantes e tal, não tinha mais hipertrofia, já estava tudo ok, mas o strain ainda reduzido. E uma função diastólica considerada de padrão pseudonormal, ou segundo grau. Só que não batia com o teste cardiopulmonar. O cara era um atleta, o cara não podia ter uma disfunção diastólica de segundo grau, mesmo com átrio grande, e aquele strain reduzido era um alto strain. Certo? E aí entra a questão do trabalho miocárdico que você falou, porque se a gente não fizer um pouco do que é a importância do ecocardiografista, a massa cinzenta do ecocardiografista, a gente vai delegar à máquina a capacidade do juízo e do escrutínio clínico. Então, às vezes, o ecocardiografista, se não é clínico e também não tem esse escrutínio clínico, Marcelo, ele entrega um laudo incompatível com o que eu estou vendo na clínica.
Então, a importância disso que você falou, do trabalho miocárdico bem feito, no feito à mão, igual você falou, e do strain também, eu vou além, eu acho que o strain tem que ser muito bem feito também, tem que bater com a história clínica. Então, um dos motivos pelos quais eu virei um médico clínico, que não faz só eco, é justamente porque o paciente ficava à mercê de um laudo que não podia ser totalmente valorizado. Então, quando você une a clínica com essa questão do escrutínio clínico e ecocardiográfico, o paciente sai ganhando. Não sei se eu te respondi. Beleza. Pablo, você conseguiu dar uma bugada aí Sim. nas Aham. perguntas? Sim, tem uma questão aqui do Serafim, até ele já exemplifica com um caso, né? 48 anos, atleta de academia, ênfase em força, fenotipia de uso de esteroide anabolizante, vem para avaliação com eletro normal, eco com strain global levemente reduzido, teste ergométrico com ínfra de ST no esforço. Prossegue a avaliação ou libera sem restrição. Aqui já tem também até o comentário do Getúlio, em termos de avaliar antes de liberar, e colocar aqui para vocês, só para a gente poder materializar um pouquinho aí com esse caso. Então, Paulo, então, você tem um paciente de 48 anos que já é um atleta master, vamos dizer assim, né? Então já tem toda essa questão da coronariopatia envolvida. Parece que tem um fenótipo aí, não sei se ele usa, mas é um fenótipo de usuário de esteroide anabolizantes, vem para avaliação com eletro normal. Ok, eu já vi eletros normais mesmo, usuário de esteroide anabolizante, com strain reduzido discretamente. Então, se não é um atleta de ultra endurance, não é o caso, muito provavelmente, é um atleta que tem strain reduzido, pode estar relacionado ao uso do esteroide anabolizante. É importante ver função diastólica, é importante ver várias questões que não são só essas que ele coloca aqui. E aí tem o infra de ST no esforço, nós estamos acima dos 35 anos. Então, eu tenho que pensar em coronariopatia, aí eu não vou liberar, eu vou investigar esse paciente, obviamente. Entendeu? É um atleta com uma Uhum. epidemiologia de doença coronariana, fenotipicamente usuário de esteroide anabolizante, já pode ter um aumento do score de cálcio, pode ter coronariopatia obstrutiva, já que fez um infra de ST, ele não detalhou tanto, mas não tem jeito de liberar esse cidadão, entendeu? Uhum. Outra coisa aqui, rapidamente, o Milton Moraes, obrigado aí também. Obrigado, Serafim, pela questão. Aqui falando sobre uso de esteroides, GH, insulina, se dá para ter se existe, assim, exames prévios, tipo antidoping, dá para separar pelo exame o que é uma coisa e o que é outra. E, e o quanto é treino, o quanto é excesso de hormônios e uso de uso exógeno. Aí coloca aqui uma coisa: existe dose segura para esse uso de ergogênicos para o atleta, né? Dá para o médico do esporte monitorar os efeitos colaterais e se antecipar com segurança? Questão importante Olha, para uma reunião. isso é uma reunião. Acho que muitas pessoas, né, médicos que prescrevem esteroides anabolizantes, usaram o estudo Traverse, que é o estudo do New England, que pegou um tipo de paciente totalmente diferente da performance, né, do ponto de vista de uso de esteroide anabolizante. Pegou a pessoa com hipogonadismo, com fator de risco cardiovascular, com duas dosagens de testosterona abaixo de 300 e com sintomas de hipogonadismo e deu gel, não deu deposteron, não deu durateston, não deu deca, não deu nada disso. Deu gel de testosterona para manter no nível de normalidade. E mesmo esse trabalho não mostrou desfechos duros, mas mostrou desfechos substitutos importantes, fibrilação atrial, doença renal e trombose. Então, mesmo em doses extremamente menores do que as doses de performance muscular, né, nem aeróbica, porque é aquele trabalho, aquele editorial, né? Músculos fortes, corações fracos, né, Marcelo? Então, a pessoa do endurance pode viver uma lua de mel rápida com esteroide anabolizante, mas se ele começar a usar achando que quanto mais melhor, ele vai ficar com o coração fraco, com strain reduzido, com disfunção sistólica incipiente, né? Eventualmente com disfunção diastólica, e fora os riscos trombóticos, o risco de aumento de calcificação de coronária, etc. Então, onde que eu estou querendo chegar? Não existe nível seguro nem na reposição do hipogonadismo. Quanto mais
em doses que a gente chama de doses ergogênicas para a pessoa ter fins estéticos. Então, hoje eu vejo uma epidemia, né? A nossa clínica virou uma clínica especializada em atender complicações de usuários de esteroides anabolizantes. Ou seja, quem prescreve não segue esse paciente. E aí, esse paciente é seguido por nós e a gente tenta mitigar essas alterações. Por quê? Se eu tenho um paciente tabagista e falo com ele, ó, tabagismo faz mal, para de fumar amanhã, ele não vai parar. O usuário de esteroide anabolizante é a mesma coisa. Ele não vai parar de usar esteroide anabolizante só porque ele sabe que o irmão dele, que também usa, teve um infarto. Por quê? Porque ele está completamente viciado naquele tipo de resposta. Então, falar em dose segura, que ele vai ter algum tipo de acompanhamento médico, e ele não vai ter nada, é mentira. Agora, mitigar algumas complicações a gente pode mitigar algumas coisas. O paciente que está usando esteroide, que está hipertenso, eu vou medicar. Que está com o colesterol totalmente alterado, se ele quiser usar estatina, porque existe hoje uma cultura de não usar estatina, né? Então, a gente vai mitigando os danos. E o que a gente precisa é saber conversar com esse paciente para que ele parta dele o convencimento de parar de usar anabolizante, mas ele precisa de uma equipe multidisciplinar. É extremamente difícil fazer uma pessoa que começou a usar esteroide anabolizante parar de usar, exceto quando ele tem um cataclisma, um tsunami. Um AVC, eu tenho vários pacientes que eu fiz que tiveram AVC, vários pacientes que tiveram infarto, vários pacientes que tiveram embolia pulmonar, vários pacientes que tiveram trombose. Só eu, tive vários. Nós temos aqui, sei lá, quantos cardiologistas assistindo. Se a gente fizer um registro disso, a gente tem uma epidemia de eventos relacionados ao uso de esteroides anabolizantes no Brasil. Não é isso, Marcelo? E tem uma coisa também, se a gente for pegar a imensa maioria dos serviços que fazem avaliação desses atletas, eles vão fazer um ecocardiograma que é o trivial, vai procurar dilatação, vai procurar hipertrofia, que a gente vê que no uso de esteroides anabolizantes, às vezes isso não vai alterar precocemente e às vezes nem tardiamente. Esses estudos de deformidade miocárdica, do strain da região apical, da modificação do twist apical, esses alteram precocemente, mesmo com o primeiro uso da medicação. Então, você já tem alterações em termos de deformidade miocárdica logo no começo. Você não vai ter alterações funcionais tão precocemente. Então, você fica com aquela sensação falsa de que está seguro que você pode fazer novamente, novamente, quando, na verdade, você vai estar tendo alteração subclínica desses pacientes. Pablo, isso que o Marcelo falou é muito importante, que ele falou de novas tecnologias para pegar alterações que um ecocardiograma com variáveis tradicionais não pegam. Aí, o que esses médicos que prescrevem esteroides anabolizantes descobriram? Descobriram o trabalho miocárdico. Tem cardiologista que não sabe o que é speckle tracking, mas o cara que nem fez cardiologia sabe o que é speckle tracking, sabe o que é trabalho miocárdico e pede para o Marcelo fazer um exame com trabalho miocárdico com hand grip a 30%. Ele escreve isso no pedido, certo? E aí gera uma falsa segurança do seguinte: o Marcelo vai fazer o eco dele, vai mostrar isso tudo que eu mostrei na aula e o cara vai apresentar esse laudo para o médico que prescreveu o esteroide anabolizante. Sabe o que esse médico vai fazer? Ele vai fazer muitas vezes uma coisa que não está descrito como algo que a gente deveria fazer, assim, até do ponto de vista de lógica, é uma coisa que é complexa. O cara não usava remédio nenhum, quer dizer, usava só vitaminas, esteroide anabolizante. Aí o Marcelo soltou um laudo com uma fração de ejeção reduzida, um strain reduzido, um trabalho miocárdico com ineficiência do trabalho miocárdico, tudo, fez o hand grip, deu tudo ali. Aí esse paciente, usuário de esteroide anabolizante, que usava só anabolizante, ele vai começar a usar Forxiga, Entresto, Inspra, ele começa a dar um tanto de coisa como se aquele atleta pudesse se beneficiar de uma terapia tríplice, quádrupla para insuficiência cardíaca, mas sem muito critério, entendeu? Ou seja, existe uma certa transgressão da condução desses pacientes pelos médicos que dizem cuidar desses pacientes. E aí é iatrogenia atrás de iatrogenia. Não sei se o Marcelo concorda comigo, mas é o que a gente está vendo. Ou seja, o cara não tomava remédio nenhum. Agora ele toma um arsenal de remédio
para insuficiência cardíaca. Entendeu? Ou seja, às vezes faz sentido, em alguns casos, talvez, mas você vai ter uma disfunção incipiente. Por exemplo, ação de ejeção em torno de 55, 54%, com strain de menos 16%. Eu vou dar Entresto para ele, entendeu? Eu vou dar Inspra, eu vou dar Spironolactona, se eu não quiser dar o Inspra. Ou seja, eu vejo essas pessoas chegando. Então, há uma certa loucura acontecendo, né, Marcelo? Sem dúvida. Também concordo. E aí acaba respondendo a questão do Adriano, que falou de doses fisiológicas de terapia de reposição de testosterona no remodelamento cardíaco, né? Então, você até falou que mesmo no hipogonadismo, tem situações que você não vai, você pode até perder um certo controle do quando você pensa em músculo cardíaco, é isso mesmo. Fica um pouco imprevisível no final. Exato, ou seja, mesmo na reposição para níveis que não são níveis de aumento anabólicos, né? Ou seja, mesmo na reposição do hipogonadismo, eu tenho riscos substitutos que não são triviais, né? Fibrilação atrial, trombose, lesão renal não é trivial, né? Eu posso não ter mais morte, mais infarto. Na dose baixa de reposição. Na dose alta, existem trabalhos recentes mostrando justamente um risco 9 vezes maior de cardiomiopatia dilatada, um risco maior de trombose, um risco maior de infarto. Ou seja, mais óbvio do que isso, impossível, né? E aí tem aqui algumas questões que são bem fisiológicas, no caso do Milton, aqui falando sobre hipertrofia concêntrica no trabalho de força, no treinamento de endurance, a hipertrofia excêntrica, e aí comenta também no caso de exercício isométrico na hipertensão, se isso pode ser perigoso ou não, né? Então, coloca aqui são dados mais fisiológicos nesse ponto. Se o paciente hipertenso estiver tratado, ele pode fazer exercício de força, problema nenhum. Entendeu? A questão é estar bem tratado. Se ele estiver descontrolado, a questão é a resistência do atleta que se julga, às vezes, é, impossível de ser acometido por problemas. Ou seja, existe uma série de trabalho que eu apresento numa outra aula, onde somente 27% dos atletas estudados na série não tinha nenhum fator de risco, não tinha nenhuma comorbidade, nenhum fator de risco. A maior parte desses atletas tinham pelo menos um fator de risco. Ou seja, e 9% já tinham algum tipo de cardiopatia. Ou seja, aquele mito de que o atleta é inatingível em termos de doença. Ou seja, ele não trata hipertensão, ele não trata diabetes, ele não trata dislipidemia, e aí ele vai ter evento cardiológico. É óbvio, se bota anabolizante, é aí que ele vai ter mesmo. Ou seja, o atleta ele precisa fazer uma avaliação para pré-participação e descobrir o que ele tem. Estou falando um atleta sem anabolizante agora. Por quê? Porque senão ele vai morrer, não do esporte, mas por não ter tratado uma dislipidemia que tinha que começar a tratar aos 25 anos. De tratar uma hipertensão que tinha que começar a tratar com 25 anos. E por que ele não trata? Porque ele corre meia maratona, ele corre maratona, mas não mede a pressão. Hoje o médico nem media a pressão está medindo. Ou seja, aí vira o quê? Uma consultoria. Eu falo que tem muito médico que está formando em medicina e não vira médico. Vira técnico em medicina. Certo? Ou seja, para o cara virar médico, ele tem que ver o paciente, ele tem que conversar com o paciente, ele tem que examinar o paciente, ele tem que conhecer o paciente. Se ele não faz isso, como é que ele quer ser médico? Só prescrever remédio? Só prescrever anabolizante? Isso não é medicina. E é isso que eu falo nas aulas com os alunos. Ou seja, eu falo com eles na aula magna lá. Olha, muitos de vocês aqui vão concluir o curso de medicina, mas poucos de vocês se tornarão médicos. Isso é fato. Ou seja, médico é uma conquista permanente. Não é algo que se consegue com diploma. O diploma não é um atestado que você se tornou médico. Só está começando a história. E nós temos um fator importante aqui, por exemplo, a gente vive, pensando na nossa realidade, Marcelo, que é o que a gente vê aqui no 9 de julho, é, o praticante de atividade não é o atleta, que é esse ligado à academia, ao fortalecimento e tal, o uso de ergogênicos, ele some, quer dizer, porque ele tem a grande sensação de que ele está bem, ele vai embora e depois já volta, quando você vai avaliar, parte do desfecho já foi feito, quando não infarta, quando não faz e com todos esses medicamentos. E pede para, você pode me acompanhar porque aconteceu isso.
Essa é uma das coisas, né? E o outro é a população que, bom, eu preciso melhorar, eu preciso fazer atividade física, mas aí tem a dislipidemia, tem o diabetes, tem a hipertensão, tem o histórico familiar, e você não acompanha ele de perto, como você, por exemplo, dentro de um programa de reabilitação, onde você está com o treinamento ali certo, ele vai vir de vez em quando, e você só ouve depois dele, ah, eu fiz prova, ah, eu corri, né? E você vê que o IMC está alto, e vários outros fatores de risco estão presentes. Então, esse é um tipo de população que a gente acaba pegando dentro do ambiente hospitalar com uma medicina esportiva mais clínica, que é o paciente, por exemplo, institucionalizado do convênio, né? Então, ainda temos esse tipo de problema, né? Que aí que a gente sempre tem que botar na pauta também para discutir. Uma coisa que assim, o Marconi ele teve um trabalho enorme para concentrar uma coisa muito específica em 45, 50 minutos. Você imagina se a gente vai para o outro lado da moeda, que é falar do cardiopata, que ter atividade física é fundamental, seja ele coronariano, seja ele insuficiência cardíaca, até hoje em dia miocardiopatia hipertrófica, que antes era uma coisa proibitiva do ponto de vista de atividade física, hoje a gente já recomenda que faça atividade física guardado os devidos fenótipos desse paciente, mas você ter o acompanhamento, porque mantê-lo ativo é fundamental do ponto de vista de saúde. Então, realmente, esse capítulo dessa interação esporte, atividade física e cardiologia, ela, para todos os lados, da prevenção ao tratamento, ela é fundamental. E isso independente de atividade competitiva ou não, ou seja, mesmo para atividade do dia a dia. Principalmente agora que a gente está com essa difusão, né, desses esportes de rua, né, dessas corridas, que a gente vê todo tipo de pessoa, de todas as idades, de todos os biotipos, correndo 5, 10, 15, meia maratona, e você vê que nitidamente grande parte delas não teve a menor orientação, quer seja do ponto de vista esportivo, quer seja do ponto de vista médico. Isso mesmo. Perfeito. Essa é uma preocupação. E é também um dos motivos da gente discutir esse assunto, porque de qualquer jeito, aí é uma coisa importante, porque o eco a gente pede, a gente acompanha nos exames pré-participação e nessas avaliações a gente pega muito sedentário, né, que vai começar. E a gente pede. E a gente, por exemplo, alguns dados, alguns indicadores você consegue passar, mas de qualquer jeito a gente vai ter que acompanhá-lo, até para mostrar para ele traduzir esse dado. Eu falo, você tem alterações e elas precisam ser consideradas e reavaliadas, né? Então, isso está presente no nosso dia a dia, da vida clínica e da vida hospitalar, por exemplo, entendeu, Marconi? Então, muito bom que você tenha colocado a questão os sintomas são poucos, a questão do esporte, os níveis, os dados, os números estão muito próximos, estão dentro da normalidade, um pouco variação. Mas a gente tem uma população que fica nesse limbo, nessa zona meio cinzenta, né? Que tem fator de risco e a gente tem que administrar o esporte com eles, né? Ou pelo menos sugerir, mas com cuidado e com bons indicadores, né? E eu acho que o eco faz parte desse mapa importante aí da gente avaliar. É isso mesmo, não? É isso mesmo. E aí, uma coisa que o Marcelo vai concordar comigo é ter um ecocardiografista de confiança, sabe, Pablo? Porque isso faz muita diferença. Tem uma coisa que a gente chama que é o Heart Team, né? E o Heart Team, ele é constituído de uma gama de profissionais com quem você pode ligar e trocar informações e trocar suas dúvidas. Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente às vezes peca em não discutir um caso com um colega, certo? E não ter, às vezes, a capacidade de distinguir um eco bem feito de um mal feito. Ou seja, isso é algo que tem que ficar muito detalhado aqui, porque tem lugar que atrapalha o diagnóstico clínico. Ou seja, você pode atrapalhar o seu raciocínio por meio de uma qualidade de um eco ruim. E de uma ressonância ruim, porque às vezes a pessoa acha que está indo para ressonância, o Marcelo vai concordar comigo, né? E a pessoa acha assim, ó, agora a palavra final vai ser a ressonância. E aí, quando for informatizar tudo, ou colocar tudo na IA, eu não sei se isso vai ser bom, talvez seja um pouco até melhor, dependendo da situação de algum serviço. Mas o que acontece é que a gente coloca toda a nossa confiança, às vezes, numa ressonância, e
eventualmente, até a ressonância é passível de algum tipo de interpretação inadequada. O eco mais a ressonância também. É importante ter uma equipe de ressonância da sua confiança. Isso aí, o Marcelo, com certeza, que está no hospital, vê isso, é a importância de ter uma equipe de, de discussão do caso clínico e uma equipe que chega e fala assim: ó, eu vou refazer aquele exame. Eu estou na dúvida desse exame. Eu vou ligar para o meu colega lá em São Paulo, lá no Rio, lá em Belo Horizonte, e vou mandar o filme para ele ver, porque eu estou com dúvida nisso aqui. E isso é normal de acontecer. Não é isso, Marcelo? Eu vou te falar que assim, a gente teve um caso de um ciclista não profissional, mas assim, com uma intensidade de treino absurda, que ele tinha dilatação e hipertrofia, que quando foi passar para a ressonância veio com um laudo de miocardiopatia hipertrófica. E esse, justamente isso que você falou, ele veio encaminhado, a ressonância disse que é miocardiopatia hipertrófica. Fui para pesquisa genética, não tinha nada. Ficou 6 meses sem treinar, reverteu tudo. Melhorou a fração de ejeção, diminuiu a cavidade, diminuiu a hipertrofia, melhorou o strain. Todos os parâmetros que ele tinha recuperaram só com a interrupção do treino. E era uma miocardiopatia hipertrófica definitiva pela ressonância. Então, Exato. realmente, ele não tem a verdade. Existe toda uma necessidade de você abordar esse paciente de uma forma multidisciplinar. Ou seja, cada vez a cardiologia é uma multimodalidade de imagem. E o quadro clínico do paciente ele é de fundamental importância para você avaliar caso a caso. Perfeito, Pablo. Perfeito. É muito bom ouvir isso do Marcelo, porque o cardiologista, muitas vezes, quem está nos ouvindo aqui, ninguém aqui, e a gente tem excelentes, experientes cardiologistas aqui, mas a gente não pode deixar de dar voz para a equipe. O Heart Team, ele tem que funcionar. Não fique só com o caso para você. Discuta o seu caso porque isso vai fazer muita diferença na sua forma de ver aquele caso e também vai fazer diferença para o paciente. Eu tinha um professor, Marcelo, que você vai gostar muito, já que a gente está falando um pouquinho sobre essas questões de dar aula e educação continuada. Ele falava que existem três tipos de médico. Três tipos de médico. Os que erram pouco, os que erram muito e os que só erram. Então, a gente tem que fazer muito esforço, tem que estudar muito para fazer parte do primeiro grupo, os que erram pouco. E muitas vezes a gente vai precisar de nossos colegas para errar menos ainda. Então, não fique segurando o caso, conduzindo o caso sem discutir, porque todo mundo precisa do apoio daquele que sabe mais, aquele que estuda uma coisa especificamente, né? A gente não consegue dar conta da ciência como um todo, tem tanta informação, né? Então a gente precisa discutir e valorizar os nossos amigos que estudam, que estão aí se atualizando, e a gente se atualiza em outras coisas também. Mas achar que você vai conseguir dominar todas as áreas da cardiologia é enxugar gelo. Beleza. Bom, gente, eu vou já dar uma encurtada para a gente terminar, mas antes disso, eu quero até aproveitar, já fazer o convite. Vamos fazer a reunião sobre os esteroides no começo do ano, né? Já vou fazendo o convite aqui, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa esgotá-lo, né? A gente precisa botar muito barulho em cima dele. Se vocês toparem, a gente depois já põe no calendário, porque para mim é uma honra muito grande estar com vocês dois aqui, com todo o grupo que está com a gente, né? Então, depois eu comunico você. O que que vocês acham? Fundamental, eu acho que faz parte obrigatória aí de qualquer revisão para medicina do esporte, para cardiologia, e aí mesmo para o hospital é fundamental, porque realmente o que o Marconi falou, é uma epidemia hoje em dia. Pois é, Tamo estamos levando. junto, Fábio. Você pode contar comigo aí, vai ser maravilhoso aí como foi essa aula também. Viu? Eu acho Maravilha. que ter passado essas informações faz parte da nossa responsabilidade social junto com da medicina dentro da cardiologia. A gente precisa difundir o conhecimento e trazer os colegas para discutir mesmo. Eu fico muito feliz, eu te agradeço muito, Marcelo, você ter intermediado, você falou coisas muito importantes aqui. Você aumentou o nível da discussão lá em cima. Te agradeço muito aí pelas perguntas
E espero poder estar de novo com você aqui, viu, Pablo? Muito obrigado e com o Marcelo também. Nossa, obrigado mesmo pela presença. Marcelo, também, suas palavras finais aí com a gente. Então tá jóia. Bom, gente, obrigado por vocês estiverem presentes. Lembrando só de uma coisa, até o Marcelo também vai estar presente, é palestrante. Nós vamos ter o Summit do Hospital 9 de Julho, que vai acontecer 8 e 9 de outubro. Depois a gente passa o link aqui para vocês. É um encontro que vai ter a cardiologia, a oncologia, doenças raras, gestão, e é um evento aí anual, bastante marcante na nossa rede Américas aí. Depois eu passo informação para todos, né? Ele vai acontecer no Hotel Renaissance aqui em São Paulo e será um prazer receber todos aí. E, de novo, queria agradecer a presença sua, Marconi, sensacional, obrigado, né? Foi um prazer muito grande, né? Marcelo, você também, com essa presença sempre grande, bastante didático, a gente sempre, assim, discute, tem as coisas nossas do hospital, e a sua presença sempre é muito importante em todos esses eventos, em todas as vezes que a gente já encontrou. Agradecer ao IEP, em nome da a Denise e a Adriana, que deram todo o suporte aqui para a gente, ao hospital, à nossa diretoria. E eu espero a gente poder encontrar no próximo mês, e a vocês que participaram aqui com a gente, né? De novo, vai estar gravado depois no YouTube do Instituto de Ensino e Pesquisa, depois eu passo o link também, depois ele vai estar presente lá para quem quiser revisitar a aula. Obrigado, gente. Boa noite para vocês, né? Foi sensacional. E para vocês que participaram conosco. Boa noite Boa e noite, até o pessoal. próximo mês. Obrigado, obrigado. Até o Boa dia que aí, noite, Marcelo. Marconi. Obrigado mais uma vez, cara. Tá, Valeu. joia? Até mais. Obrigado, Pablo.